eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e o vídeo de hoje é falando sobre os 4 temperamentos humanos. Para quem já me acompanha aqui no canal, eu sou analista corporal e comportamental, ou seja, eu trabalho analisando os traços de caráter, né? E muita gente veio me perguntar, pedindo para eu fazer vídeo, associando os traços de caráter com os 4 temperamentos. E aí eu quero te explicar uma coisinha rapidinho. São várias formas de falar a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, se você entende de temperamentos humanos ou se você entende sobre traços de caráter, no fundo, eles, na verdade, representam a forma como nós encaramos o mundo, a forma como nós nos comportamos no mundo, tá? Então, tanto os temperamentos quanto os traços de caráter, eles representam perfis de comportamento. Mas algumas pessoas já ouviram falar sobre temperamentos e querem associar com traços, ou então as pessoas que sabem já dos traços querem associar aos temperamentos. E eles têm uma relação? Tem. Eu vou confessar que eu nunca vi em lugar nenhum nenhuma associação, tá? Eu estou fazendo aqui por minha conta própria. Mas se você entende um pouquinho de um pouquinho do outro, né, você vai começar a relacionar, você vai começar a identificar como aquele traço de caráter também significa aquele tipo de comportamento, tá bom? Isso não quer dizer que todas as características daquele determinado vão se encaixar perfeitamente naquele tipo de temperamento. Mas quer dizer que as características deles são muito parecidas. Quando eu estiver associando um traço de caráter a um temperamento, eu estou querendo dizer que as características desses dois são extremamente parecidas a ponto da gente poder relacionar. Olha, na verdade, se eu for relacionar esse traço com esse temperamento, esse se correlaciona com esse, tá? É isso que eu quero dizer. Mas, como eu disse, eu nunca vi nenhum estudo aprofundado comparando temperamentos com traços de caráter, tá bom? E só para dar uma introdução, traços de caráter foi uma análise, um conceito trazido pelo psicanalista William Reich na década de 30, tá? Só que esse estudo do comportamento humano já é muito mais antigo, né? Então, os temperamentos, ele foi estudado, ele foi definido por Hipócrates, que ele é conhecido o pai da medicina, e isso, gente, foi há 400 anos antes de Cristo. Então, é muito antigo esse estudo, tá? Para quem quer saber um pouco mais sobre cada traço de caráter, eu recomendo uma playlist aqui do meu canal do YouTube que se chama Traços de Caráter. Ali, se você não conhece, você vai identificar cada tipo de traço, que são 5, todos nós temos um pouquinho dos 5, tá? Da mesma forma que os temperamentos, na verdade, são 4, e aí nós temos um pouquinho de cada um deles, tá bom? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre os traços de caráter, acesse a playlist chamada Traços de Caráter aqui do canal. E agora, pela primeira vez aqui no canal, estarei falando sobre os temperamentos. Então, o Hipócrates, ele, para descrever os temperamentos, ele associou as características dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Fogo, ar, terra e água. Então, eu vou dar só um conceito geral sobre isso para você entender por que aquele traço é água, por que aquele traço é fogo, tá? E aí eu vou colocar aqui do meu lado uma imagem, vou até chegar para cá para deixar, na hora de editar eu colocar uma imagem aqui. Então, é uma imagem que representa as características desses elementos, tá bom? Então eu vou começar falando dos temperamentos, que são 4. E aí, quais são as características desses elementos? A gente vai dividir na parte superior, acompanha aqui na figura, tá? Na parte superior é quente, na parte inferior frio. De um lado é o seco, do outro lado é o úmido. Então, os elementos, eles vão ter essas características combinadas, tá bom? Então, o primeiro temperamento, que fica na parte de cima, nós vamos chamar de sanguíneo. Assim foi definido. O temperamento sanguíneo, ele é uma combinação da característica quente e úmida. E aí vamos começar a traduzir essa informação, né?
O quente é tudo que se expande, tá? Então, todo temperamento que tiver a característica quente é expansivo. Tudo que tiver a característica frio é o que? Introspectivo. Ele concentra, tá? E com relação ao úmido e ao seco? O úmido é aquilo que envolve, que acolhe. E o seco é aquilo que é mais insensível, mais impassível, certo? Então a gente vai associar essas características. Então, falando do sanguíneo. O sanguíneo, ele é quente e úmido. Qual é o elemento que tem essa característica de quente e úmido? É o ar, tá? Então, o ar, como ele se comporta? O ar, ele expande, né? Por ser quente, ele expande, e por ser úmido, ele também acolhe. Então, isso significa que é um temperamento expansivo, extrovertido e sensível, porque ele acolhe, vem da umidade, tá? E aí, cada traço de caráter, cada temperamento está associado também a uma cor e uma emoção, tá? Agora presta atenção, quando eu falar da emoção, não quer dizer que aquela pessoa, tadinha, tem muito aquela emoção. Quer dizer que aquela pessoa é movida, sabe? Os momentos de transformação, os momentos em que aquela pessoa precisa agir na vida, ela é movida a fazer isso por essa emoção. E no caso do sanguíneo, a emoção é a alegria. Então é quando ele se sente alegre, é quando ele mais produz, é quando ele está mais propenso a agir, a fazer, certo? E a cor? A cor relacionada a esse traço de caráter é a esse temperamento é o amarelo, tá? Então falando um pouquinho desse traço, o ar, ele pode ser barulhento, né? Imagina uma ventania, né? É barulhento, assim como uma pessoa com esse temperamento sanguíneo. Ela pode ser barulhenta, sabe, espaçosa, mas também acolhedora. Imagina uma brisa, né? O ar, ele pode ser barulhento, mas ao mesmo tempo acolhedor. Assim é o sanguíneo, certo? Então, como eu falei, eles são expansivos. Então, tudo que é expansivo gosta de se comunicar, tá? Mas o sanguíneo, ele gosta de se comunicar para se relacionar. Essa é a intenção da comunicação do sanguíneo, tá bom? São pessoas que são boas companheiras, né? Exageradas e volúveis também. E eles falam antes de pensar. São pessoas falantes e acabam falando e depois falam, meu Deus, acho que eu falei, né, uma besteira. Então tem essa impulsividade no falar. Agora, se você entende de traços de caráter, você consegue identificar quem tem essas mesmas características de ser expansivo, de ser alegre, de ser acolhedor, de ser mais barulhento? É o oral. E os traços de caráter também são associados a cores, tá? E aí, quem é o oral no traço de caráter também é o amarelo, tá? Então agora a gente vai falar de um outro temperamento que também é quente, mas aí é do outro lado aqui da nossa figura, que é o quente e seco. Ou seja, é expansivo, gosta de se comunicar, mas é mais insensível, tá? Quem se comporta dessa forma é o fogo, tá? O fogo é quente e seco. Qual é a grande característica do fogo? É impulsivo, né? Uma outra característica do fogo é que o quê? Ele vem com muita energia, com muita força, passa destruindo tudo e, de repente, a sua energia acaba, né? O fogo se consome, né? Ele acaba por si, né? O fogo, ele não vai agir indeterminadamente. Chega uma hora que a energia dele acaba, mas no início ele é muito intenso. Então, vamos aí pensando qual é o traço que também age dessa forma. A cor relacionada a ele é a cor vermelha, tá? E qual é a emoção associada a esse traço? É a ira. E aí, um parênteses, não vamos relacionar ira à violência, tá bom? Ira quer dizer, para eu construir uma coisa nova, eu vou destruir aquilo para construir outra coisa. Então imagina que você está numa vida mais conturbada e aí você fala, chega, eu não aguento mais isso, eu não quero mais viver assim. Vou agir de outra forma. Isso é agir pela ira, tá? É você acabar, é destruir, mas não necessariamente destruir de quebrar, mas é de romper com aquilo
e começar algo de outra forma, tá? Então esse traço age pela ira. Essa é a emoção que faz esse temperamento ir para o movimento, tá? E lembra que o outro eu falei que ele se comunica para se relacionar? Esse que é quente também se comunica, mas a intenção é expor as suas ideias, tá? Ele já não se envolve, não se conecta emocionalmente da mesma forma que o sanguíneo, tá bom? Esse é o colérico, tá bom, gente? E o outro eu falei que ele fala antes de pensar. E nesse caso, o fogo ele é mais impulsivo, ele tem muita energia no início, então ele age antes de pensar, certo? É extremamente impulsivo, assim como o fogo. Lembra que eu falei também que o fogo, ele vem com muita energia e depois perde aquela energia? O colérico também é assim. Ele vem com muita energia na hora de executar as ações e aí vai perdendo a energia no caminho, certo? Ele gosta muito de desafios e ele tem dificuldade em fazer escolhas, em hierarquizar. Algumas características é que é considerado, assim, tem um perfil de líder, tá? Como eu falei, ele é insensível, mas porque ele age rápido. Ele não fica colocando obstáculos emocionais na decisão. O que tem que ser feito, ele faz. Então, por isso é considerado um pouco mais insensível, tá bom? E é mais independente, é mais intolerante, certo? E se você conhece de traços de caráter, certamente você já associou o colérico ao rígido. Mais uma vez, com relação às cores, o rígido também é representado pela cor vermelha, tá bom? Então agora vamos falar sobre o terceiro temperamento, que é o fleumático. O fleumático, agora a gente já está na parte de baixo da figura, tá? Porque agora nós vamos falar das características frias, ou seja, das pessoas que são mais introspectivas. E aí tem o frio seco e tem o frio úmido. Vamos começar então pelo frio úmido, ou seja, é aquele qual é o elemento que é frio e úmido? É a água, né? A água, ela flui, ela segue o fluxo. Assim é o fleumático, tá? Agora, uma questão. O frio, ele concentra, né? Ele não expande como quente, mas ele é úmido. Isso significa que ele se envolve. Se eu sou fria e úmida, olha como funciona o fleumático. Ele primeiro concentra e depois se envolve. O que isso significa? Que primeiro ele observa, sabe? Ele concentra as informações, ele analisa tudo aquilo e fica ali pensando, refletindo e depois ele devolve, depois ele se envolve com o meio, com as pessoas. Isso significa que é uma pessoa lenta, tá? Você não consegue exigir velocidade, rapidez na hora de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa de um fleumático. Por quê? Porque primeiro ele está concentrando aquelas informações, ele está analisando, ele está vendo, eu faço, eu não faço, quais são os prós e contras, eu vou por ali, eu vou por aqui. Esse é o tempo que ele está concentrando. Depois ele se envolve. Então ele também tem aquela questão de ser acolhedor, tá? Mas primeiro ele é mais introspectivo, diferente do sanguíneo, que já chega chegando, tá certo? Então, ele não exige que ele haja e escolha rapidamente as coisas, tá bom? É uma pessoa prática, é desconfiada também e, como eu falei, introvertido, tá? É conservador, diferente do colérico, eles não gostam de desafios, tá? Por quê? Porque o desafio demanda mais rapidez, agilidade, e eles não são assim, certo? E a cor característica do fleumático é o verde. E qual é a emoção mais característica, né? A emoção que mais faz ele se mover? O medo, tá? O medo, de repente, de se manter naquela situação pro resto da vida, faz com que ele haja e mude a vida dele, sabe? Meu Deus, imagina eu aqui nessa situação o resto da minha vida, vivendo essa vida. Ai, que coisa horrível. É essa sensação do medo, de não querer aquilo e faz ele agir. Tá? Então vamos agora relacionar com os traços de caráter se você conhece. Quem é assim? Quem é lento, quem é conservador, quem é observador, analítico, é o masoquista. E mais uma vez a cor do masoquista também é verde, tá bom? Então vamos para o quarto e último temperamento. Agora a gente aqui na parte de baixo da figura, ainda falando do frio, mas agora eu vou falar do frio e seco, ou seja, aquela pessoa que concentra e é mais insensível. Qual é o elemento? Elemento terra.
E aí vamos fazer uma comparação com a Terra, como a Terra funciona, né? A Terra, ela absorve, né? Tudo que você joga ali, ela absorve, ela não filtra. E aí, quem é do temperamento melancólico, ele funciona exatamente dessa forma. Ele não filtra as coisas que acontecem na vida dele. Ele absorve tudo com a mesma intensidade. Ou seja, tudo é muito importante, sabe? Tudo é muito sério, tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser visto, resolvido. E isso traz muita ansiedade para aquela pessoa, porque ela não consegue separar, não, isso não é importante, isso eu posso ignorar. Não, assim como a Terra, ele absorve tudo que ele vive, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tá? Então, isso traz um caos na cabeça dele, tá? Porque ele não consegue colocar em hierarquia de importância as coisas que ele vive. E aí, essa pessoa, ela precisa de rotina, ela não consegue. Ela, naturalmente, não tem a rotina como uma característica dela. É uma ordem, uma organização, sabe? E ela precisa que o meio, a família, ofereça isso, para que ele consiga trabalhar esse caos que ele formou na cabeça dele por não ter a hierarquia, por ter absorvido tudo com a mesma intensidade e a mesma importância, tá? Então essa rotina ajuda ele a diferenciar, a separar o joio do trigo, digamos assim, sabe? O que importa, o que você pode eliminar. Então, como eu falei, como é frio e seco, ele é uma pessoa que concentra e insensível. Então, uma pessoa extremamente introspectiva e que elabora as coisas muito aqui dentro dele, sem compartilhar, tá? Retém tudo. E aí, uma característica é que eles são extremamente críticos, são extremamente analíticos, né? Como eu falei, eles ficam ali observando tudo que acontece com eles. E a emoção que faz o melancólico agir é a tristeza. E aí você pode achar, nossa, mas isso é tão ruim, né? Imagina alguns compositores, né? Tipo Renato Russo, enfim, alguns compositores que quando estão tristes é quando eles mais produzem. Então, isso é uma característica. São pessoas, como o próprio nome diz, melancólicas, né? Isso associa eles à emoção da tristeza, mas é o momento que eles mais produzem, tá? Então, não é algo ruim. Quer dizer que aquela emoção é que vai fazer ele se mexer, agir, produzir, certo? E aí, qual é a cor associada a esse traço, a esse temperamento? É o azul. E qual é o perfil, se eu for associar ao traço de caráter, que também funciona dessa forma? É introspectivo, é seco, é bem analítico, é bem mais racional, é o esquizoide. E a cor relacionada ao esquizoide também é o azul, certo? E aí você pode falar, Simone, mas peraí, faltou um traço de caráter, né? Nós falamos de 4 temperamentos e são 5 traços de caráter. E aí o que ficou faltando foi o psicopata. Se a gente for associar um desses traços a um desses temperamentos, o psicopata ele se associa muito mais ao colérico, tá? As características do colérico, assim como o rígido nos traços de caráter tem muita semelhança com o psicopata, eu poderia juntar o psicopata com o rígido e associar o temperamento colérico, tá? Como eu falei, não quer dizer que todas as características do traço se encaixam perfeitamente nas características daquele temperamento, mas são muito parecidas. Então, se a gente for associar, a gente vai identificar, o sanguíneo se associa ao oral, esse tipo de coisa, tá? E se você sabe quais são os seus traços de caráter, vai lá, começa a associar. Será que se eu sou oral, eu realmente não apresento aquelas características do sanguíneo? Lembrando que a gente tem um pouco de todos os temperamentos e um pouco de todos os traços. E aí, os traços mais presentes, assim como os temperamentos mais presentes, é que vão, com eles que a gente vai se identificar, aqueles que são mais fortes em nós. E eu tenho, se eu analiso os temperamentos, quais são os temperamentos que eu mais associo? Realmente aqueles relacionados aos meus traços de caráter predominante.
tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado clara essa associação. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, também deixe seu comentário para que eu possa falar o que você quer saber, se eu puder ajudar, claro. E eu peço então que você curta, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente!